Sejam bem-vindos ao nosso espaço Upcast, esse espaço onde a gente conversa sobre as complexidades da nossa mente. Seja muito bem-vindo, o tema de hoje é sensacional, viu? Dá pra perder não, né, Dani? Não dá pra perder, eu já tô animado. Tudo certo, meu brother? Top demais. E aí, galera, como é que vocês estão? Prepara aí, segura que vai ser top, hein? Olha, o tema de hoje, para falar sobre ele, a gente trouxe uma pessoa especialista no assunto. Doutora Aline Gross, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece ter topado. A Aline já participou 2 vezes, né, no nosso outro podcast. É veterana aqui. Veterana, já tá em casa, né, Aline? Apesar que Estou à vontade. no Espaço Upcast... Primeira vez. Primeira vez. Então, ou seja... E esse espaço ficou muito legal, não ficou? Ficou. O pessoal de casa não tem a dimensão do quanto é tecnológico aqui, né? Como é estruturado esse Ninguém não estúdio. tem nem noção do que está por trás das Não câmeras. tem Aqui. É noção, toda uma não tem estrutura noção. maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado, Aline. A estrutura é um notebook, 2 microfones e a coragem. Mas tá dando certo e olha só. Daniel, fala, você que não sofre com o tema de hoje, Não. fala pro pessoal Não qual que é sou o usuário. tema de hoje. Eu não sou usuário. Desse mal eu não sofro. Qual que é o tema? Estresse. Que é isso? Vocês estão estressados? Eu não tô. Tranquilo. É, você Pálpebra mesmo. não treme sozinha. Não, Tranquilo. Não tem nenhum tipo de gastrite nervosa, Meu, nem nada vou do tipo. dirigir tranquilamente, não sinto nada. Sossegado, né? Sossegado. Cabelo não tá caindo. Nossa. Caramba, Aline, você pegou... Caramba, pegou pesadíssimo Eu vou agora. mandar um recado pra minha analista, ô Glaucio. Ô Glaucio, se você estiver assistindo esse episódio aí, depois a gente conversa. Olha, realmente, indiscutivelmente nós sofremos com o estresse. Depois desse sintoma apresentado, Toma, né, aparente. sofremos com o estresse. Mas vamos lá. Aline, você escreveu um livro sobre estresse. Que foi? Dá pra mim. Que foi? Você viu o que você fez, né? Você percebeu? Que o cabelo não tá caindo. 2 carecas apresentando. 2 caras. Ela percebeu agora que ela bateu no meio dos dois, no palmo e toma. Fica tranquila. Quinta-feira que vem eu vejo a Glaucia. O episódio sobre bullying a gente vai gravar. Vai gravar. Mas a gente vai te chamar com A gente toda vai te certeza. chamar. Não, na hora do episódio sobre bullying a gente vai pôr esse recorte desse episódio assim. Por essa razão nós vamos falar sobre bullying. Sobre bullying. Aline, o que te motivou a escrever sobre estresse? Olha, o principal motivo foi que na clínica chega muitos pacientes com a queixa de cansaço constante, não consigo dormir direito, alteração no apetite, e entende apenas como um cansaço e acredita que só descansando um pouquinho isso vai passar. Resolve, né? Resolve. E só que isso é uma coisa crônica, toda sessão, como que você tá? Cansado, como que você tá? Cansado. Você descansou? Não, passei o fim de semana na praia, aí como que tá? Não, na segunda-feira já tava cansado. Então esses relatos, assim, trouxeram uma curiosidade, né, pra poder investigar um pouquinho mais sobre o estresse, compreender um pouquinho mais o que tá por trás disso. E aí decidi fazer essas pesquisas e fazer um livro aí um e-book, né, para ir ajudando essas pessoas que sofrem com isso. Que top, né? Muito. Essa questão de se sentir cansado constantemente está conectada ao estresse. Está inteiramente conectado ao estresse. Cara, e esse é um sintoma muito comum hoje, né? Tô até um pouco cansado. Tá todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado, né, né, cara? inteiro lidando com isso. Você acha que o estilo de vida que a gente está vivendo hoje está contribuindo para o aumento do estresse? Sim, e muito. A gente tem muito uma cultura de produtividade. Né? Então, acredita-se que quanto mais produtivo você for, mais sucesso você vai ter, melhor você vai ter. Claro que isso não está apenas relacionado com as questões externas e também com as questões internas. Então, tem pessoas que se cobram muito. Né? Então, se eu paro... Tem pessoas que não conseguem sentar e relaxar. Então, não, se eu sentar e relaxar é perda de tempo. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de dormir porque se eu dormir eu tô perdendo tempo.
Sem contar, né, hoje as redes sociais, o tempo todo as pessoas ali checando notificações, então isso, sim, tudo que nós estamos, o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje contribui bastante para o estresse. A gente tem frases, né, de coaches e tudo mais que acabam instigando isso ainda mais, né? Trabalha enquanto eles dormem. A gente até falou sobre isso no episódio sobre burnout que a gente gravou. Existe uma pressão social pra gente produzir, né? Sim. Pra gente conquistar. Parece que se você tem pouco, o que não é pouco, cara. Você tem onde morar, você tem um meio de locomoção. Parece que isso virou o mínimo do mínimo pra você ter. E essa cobrança social acaba estressando demais todo mundo, né? Sim. E muito a comparação também, né? Por isso que eu falei, inclusive, das redes sociais, não é só a pessoa ficar rolando, é o que ela está consumindo nessa rede social. Às vezes tem, né, a gente fala, na TCC a gente usa muito sobre as distorções cognitivas, né? Que são as comparações injustas. Então, às vezes a pessoa olha lá, sei lá, uma pessoa que tem 40 anos, às vezes ela tem 25, mas essa pessoa tem casa, tá viajando todo o tempo, tem isso, e eu não consegui conquistar nada. Né? Nada, mas como assim, né? Nada. Não, eu tenho um trabalho bom, eu tenho uma casa, mas continua se comparando, continua se cobrando para conquistar, muito relacionado à questão financeira também, mas principalmente o tempo todo querendo, assim, ser muito boa, né? O tempo todo tendo que se provar que é o suficiente. Aquele status, né? Manter um status, né? Sim. Uma posição social também. Isso vai aumentando a cobrança na cabeça da galera, né, meu? Sim. Às vezes a pessoa chega no consultório, pra quem não sabe, a Aline é psicóloga, atende consultório também, né, Aline? Sim. Então, pô, deve pegar uma galera aí, a gente também que atende aí, o pessoal chega cheio de coisa pra fazer, achando que não tá fazendo nada. Não, faz, e no final do dia tem a sensação de que não fez nada. Né? Isso é muito louco. Aline, tem algum tipo de estresse tolerável ou saudável? Como que é isso, assim? Definição de estresse, assim? Tem. Todos nós temos um certo nível de estresse que é saudável. Por exemplo, se eu sei que eu vou ter uma reunião, então é saudável, né? Eu vou sentir um certo estresse e é saudável eu me preparar para essa reunião. Então, eu vou, né, levantar ali dados para apresentar nessa reunião, eu vou estudar o tema dessa reunião. Isso é saudável, porque me coloca em movimento, me faz adquirir informações dentro de um nível ok. E quando isso ultrapassa, é quando o nosso cérebro ele entende ali como uma ameaça, como um estado de alerta constante. Então essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela não vai simplesmente ir lá estudar e se preparar e depois descansar e esperar a reunião. Essa pessoa, além de estudar, ela vai ficar ruminando o pensamento. Nossa, eu tenho que ir boa o suficiente, se eu não conseguir apresentar essa reunião, se essa reunião sair fora do contexto, e se me perguntarem alguma coisa que eu não sei. E aí essa pessoa, ela começa a entrar, inclusive, numa certa ansiedade, né? Porque ela começa a ficar num alerta constante. Entendi. E isso não é saudável. Entendi. Então é quando a gente perde o controle desses pensamentos, é mais ou menos isso, não? Sim, aí entra a parte interna, né? Porque já existe uma certa pressão externa, né? Você tem que apresentar alguma coisa ali. Então, até aí, ok. Mas como eu interpreto essa pressão? Né? Se eu entro nisso e entra as minhas questões internas de autocobrança, querer ser bom o suficiente, aí você acaba perdendo o controle, né? Você não consegue ter uma regulação emocional naquele momento e aí acaba desencadeando esse estresse crônico. A pressão vira meio que um monstro internamente. Talvez nem é tudo aquilo ali, mas a pessoa interpreta como algo extremamente gigantesco. Sim. E se vê muito menor do que aquela pressão e aí trava o HD. Exatamente. Isso você falou de uma situação pontual, né? Tem um trabalho para apresentar. Mas tem muita gente que vive essa tensão todos os dias, né? O tempo inteiro. Vira um estresse crônico mesmo. Sim. E aí esse estresse crônico... Lembra no congresso que a gente foi de medicina psicossomática? Eu lembro de um doutor que falou lá sobre o perigo do estresse. Se você passa um tempo, se eu não me engano, 3 meses que ele falou. Você passa 3 meses sobre estresse crônico ali constantemente, isso aumenta as possibilidades de doenças mesmo, assim, né?
Isso pode realmente acontecer? O estresse ir pro corpo, se manifestar em sintomas, assim, como que é? Pode. O que é, acho que vale a pena até contextualizar. Nós temos um cérebro, né, que a gente fala que é um cérebro reptiliano. Então, desde os nossos ancestrais, ele foi programado para identificar riscos. E a partir desse momento que ele identificava esses riscos, né, ele mandava ali uma mensagem para o nosso corpo, né, um estado de alerta para a gente lutar ou fugir. Então é nesse momento que aumenta o nosso nível de cortisol, aumenta, né, o nosso sistema cardíaco, né, para dar aquela ligeira palpitação, porque naquele momento era uma questão de sobrevivência, lá atrás era isso. Hoje em dia, muitas pessoas, elas sentem isso mesmo diante de um perigo irreal, né? Então, qual que é o real perigo de apresentar um trabalho, né? Fazer uma reunião, por exemplo? Não existe um perigo real. Mas o cérebro, por conta dessas questões internas, ele interpreta dessa maneira. E quando essa pessoa ela começa a desencadear isso por um longo período, como você trouxe aí, aproximadamente 3 meses, né, que a gente faz essa avaliação, 6 meses, ela pode começar a apresentar algumas doenças clínicas, né, gastrite, por exemplo, queda de cabelo. A gente já entendeu. Já entendemos esse negócio do cabelo, viu, Aline? Eu vou falar uma coisa pra você, eu tô ficando estressado com isso aí já. Olha, gente, vamos deixar claro aqui que a queda de cabelo pode ser por genética, por outros fatores. Apesar que também, no nosso caso, o estresse assim, pode estar contribuindo. Foi genética, o resto foi estresse. É só pra vocês, assim, de repente, fazerem uma análise aí se vocês não estão estressados. Estressados. As mulheres, aí, queda de cabelo, agora, obviamente que a gente não sofre disso tranquilamente, sossegado. Mas eu vejo, no caso das mulheres, de caírem tufos mesmo, assim, Sim. de ficar com bastante falha, e Sim. isso é um sintoma que aí atinge também a autoestima da mulher, né, meu? Autoestima, exatamente. Então, a imunidade que cai, então, pessoas que às vezes sempre estão gripadas, né, alteração do sono, e aí se você não tem um sono regular, um sono de qualidade, isso interfere no humor, né, causando ali irritabilidade, diminuição da produtividade, Isso tudo sintomas. Tudo sintomas. Tensão muscular, né? Tem pessoas que ficam tão tensa que começa a sentir muitas dores musculares, trava, né? Direto tá no hospital. Eu já recebi pacientes encaminhados de dentistas por bruxismo, né? Pessoas que começam a quebrar os dentes ali porque tá tão tenso, né? Que prende ali a boca e acaba quebrando os dentes. Então, assim, inúmeros sintomas e prejuízos aí causados pelo estresse crônico. A gente, quando eu pessoalmente, né, eu ouço falar, tal pessoa estressada, eu já penso numa pessoa que tem uma irritabilidade aparente. Aquela pessoa é irritada, aquela pessoa explode, fala... Mas, existem pessoas que estão sob estresse crônico forte que talvez não demonstram irritação também? Não no dia a dia, talvez. Mas em algum momento essa pessoa ela vai explodir. E normalmente ela explode diante de situações pequenas. Faz então, muito sentido. Por isso que às vezes não fica tão evidente. Até porque essas pessoas normalmente elas tentam segurar, elas tentam controlar. Vão acumulando. Vão acumulando. E é muito comum quando você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque nem elas muitas vezes identificam isso, né? Ou às vezes até não sabem nomear. Então, por isso que acaba trazendo um cansaço. Não, tá tudo bem, só um pouco cansada. Mas talvez daí já está, né, num estado de estresse que não identifica. E aí, às vezes, uma situação pequena se transforma numa coisa muito grande e aí acaba vindo essa explosão. Essa pessoa está estressada, né? Está. A pessoa não explodiu ainda. E aí tem gente que, até algo que a gente ouve e até fala, né? Às vezes é mais fácil lidar com a pessoa que já explode, já fala e tudo mais, do que a pessoa que vai acumulando, porque quando essa pessoa explode, sai de perto, assim, né? E isso é extremamente prejudicial para essa própria pessoa também, né? De ficar acumulando, lidando com aquilo ali.
Sim. Estresse é terrível, né? É, cara. Dani, Estresse é complicado, viu? Dani, você que é uma Olha, pessoa que tem uma certa experiência. Eu tenho no experiência vasta aí na prática, né? Ali nem mais a parte teórica. Você é estressada, Dani? Eu não. Poxa vida, Eu sou cara. uma pessoa plena. extremamente plena. Eu imagino. E você, Dani, você é estressado? Eu sou extremamente tranquilo, Denis. Cara, eu sou muito calmo. Na verdade, eu acho que eu sou tranquilão, mas eu tenho uma paciência reduzida, eu acho, pra algumas coisas, entendeu? Então por isso que o pessoal acha que eu sou estressado. Mas não sou. É que a minha paciência é um pouco curta pra algumas coisas. O estresse, ele tem a ver com personalidade ou com algo aprendido? Tem alguma coisa a ver assim nesse sentido, Aline? Na verdade, não dá pra falar que o estresse é a da personalidade, mas é um padrão que a gente sim aprende a ter que lidar com tudo. E aí, quando a gente tem essa cobrança de ter que lidar com tudo, vou dar um exemplo clássico que, né, nós passamos por isso. Certo. É muito comum a gente, terapeuta, né, ser rotulado de tipo, você não pode perder a paciência, você tem que saber lidar com isso, né? Então, isso já é por si só uma cobrança, como se nós não fôssemos humanos. Então, Isso é loucura, né, cara? não é. E quando a gente ouve isso, é natural que a gente pare e fale assim, poxa, eu posso explodir também, embora nós temos recursos para se regular emocionalmente, diferente de talvez uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem. Sim. Né? Mas imagine uma pessoa que não tem esses recursos e acaba ouvindo isso. Você não pode ficar nervoso, viu? Né? Você está diante de uma situação estressante, porque no dia a dia a gente passa por estresse. A gente pega trânsito. Não. Né? Trânsito te estressa, Daniel? Não, você acredita? Trânsito é muito Olha, eu já estressante, moro perto do trabalho, que é pra eu pegar o menos possível de trânsito, cara. Porque o trânsito irrita demais, meu Deus do céu. Cara, teve uma situação, você falando isso daí. Uma vez eu tava num churrasco. Isso é pra você aí, ó, que faz terapia, nem conhece algum terapeuta aí. Tava num churrasco, jogando baralho lá, jogando um truco com os amigos. E aí eu brinquei lá no truco, gritei com o amigo e tudo mais. Aí a esposa dele, mas ele não é terapeuta? Aí a minha mulher falou pra ela assim, mas aqui ele é o Daniel, pô, ele é terapeuta lá na clínica, aqui ele não é terapeuta do amigo dele. Aí ela, é verdade, né? Eu falei, pô, me dá um minuto. O estigma. Me dá uma folguinha aí, pô. Você entende? O rótulo que é isso, pô, você né? é terapeuta, você não pode ficar nervoso, você não pode brigar. Não pode. Brigar, realmente não pode é bom brigar. brigar. É bom não brigar, não. É bom não brigar. Mas acaba acontecendo às vezes. Às né? vezes acontece. Acontece, nós somos seres humanos. Então, assim, nós temos estímulos externos que sim desencadeiam o estresse, né? Nós temos momentos estressantes. Uma notícia de que alguém tá doente, né? Sei lá, uma situação maior aí, o próprio luto. Aquilo vai gerar um certo estresse. E a gente tem muitas vezes aquela percepção de que não, eu tenho que lidar com isso. Eu não posso, né, demonstrar muita tristeza, eu não posso ficar nervoso, eu tenho que, né, sair dessa situação da melhor forma possível. Só que isso a longo prazo, você não consegue sustentar. Até mesmo não chorar, né, cara? Nossa, é uma pressão pra galera não chorar e tem o estigma de que quem chora é fraco. E às vezes se você der uma choradinha, já alivia um pouco esse alivia estresse. muito, né? Alivia muito. Dá uma choradinha de 10 minutos, dá uma aliviada legal. Alivia demais. É E uma você- forma e de as pessoas expressar e não- se aliviar, né? E as pessoas não se permitem. Pô, olha que legal, ali ele falou um monte de sintoma aí que você pode ter percebido que, pô, caramba, eu Tô vivendo isso, eu tô sentindo vivendo isso daí. né? Falando nessa questão do choro, que dá uma aliviada, uma pessoa tá ouvindo a gente e se identifica muito assim com esses sintomas. Pô, tô percebendo que eu tô estressado e tudo mais. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer ou pode fazer, Aline, na sua visão, assim? Na primeira, ela pode se fazer algumas perguntas, né? Desde quando que eu tô assim, né? Eu tô deixando de ter atividades de lazer, atividades prazerosas?
eu estou vivendo, né, no automático? Porque quando você percebe que, poxa, eu vou pro trabalho, volto. Tem pessoas que até têm uma vida muito funcional mesmo com estresse, né? Vou pra academia, volto, mas não passa daquilo e não se sente satisfeita. Então, opa, peraí, já é um sinal de alerta. Então, esse é um primeiro passo, né? Tentar identificar isso. E o segundo passo, obviamente, que é buscar ajuda para tentar ter outros recursos para lidar com isso e sair desse automático, né? E retomar, se reconectar, né? Retomar a sua rota, compreender melhor os seus objetivos. Tem pessoas que têm alguns objetivos, mas vai deixando pelo meio do caminho, por quê? Não, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu tenho que dar conta disso. Não, mas eu tenho que cuidar do filho. Ah, eu tenho que fazer a prova da faculdade, né? Então acaba se cobrando de várias outras coisas e às vezes esquece um pouco aí, né, do seu propósito, de lazer, de coisas que são prazerosas. A gente percebe que as pessoas estão perdendo atividades prazerosas, né? Cada vez menos lazer, cada vez mais responsabilidade. E o lazer é Netflix, é série, filme. Quando a gente deixou aí atividades ao ar livre, passeios e tudo mais, ficam muito em segundo plano. Essa falta de atividades que desliguem a gente, ela é prejudicial e ela aumenta o estresse? Sim, com toda certeza, porque, um exemplo, a atividade física, ela é muito importante, porque naquele momento é onde você, né, para muitas pessoas, né, não vamos generalizar, mas muitas pessoas conseguem realmente se desligar, porque precisa prestar atenção no que está fazendo, né, então tem que contar lá a quantidade, né, de repetições que está fazendo, tem que focar para não se machucar. Mas quando essa pessoa, meu lazer é Netflix, né, e até aí para vocês identificarem isso. Muitas vezes a pessoa tá ali na Netflix assistindo uma série, mas tá o tempo todo checando o celular. Tá o tempo todo entrando numa rede social. Nem olhando Netflix e nem olhando o celular, não tá fazendo nenhum dos dois. Não tá fazendo nenhum dos dois. Então você percebe que aquela pessoa ela só tá ali no automático. Às vezes ela nem sabe. Aí você pergunta, o que acabou de passar ali? Ai, não prestei atenção. Então você já percebe que ela tá com a consciência rebaixada, né? Que só tá ali no automático. Cara. E é verdade. Você não acha também que a questão de estresse, no nosso tempo, por conta dessa cultura de produtividade, você tem que dar resultado, enfim, a gente acabou colocando isso como um símbolo também um símbolo de sucesso no seguinte sentido, as pessoas parece que gostam de estar sempre ocupada, falar eu tô sempre ocupado, eu não tenho tempo pra nada, olha, minha vida é corridíssima. Tá certo, tem muita gente que tem a vida corridíssima assim, mas também não parece que a gente busca essa vida corridíssima também? Sim, e é exatamente isso, né? Qual que é o horário que eu tenho na agenda para descansar? Mas isso também, né, vem uma reflexão. Será que eu preencho a minha agenda o tempo todo, justamente para não entrar em contato com algumas questões que, na minha percepção, pode me estressar, ou coisas que talvez eu vou procrastinando, né, que também é um dos sintomas do estresse, né, procrastinar algumas coisas. E aí essa pessoa, ela lota ali a agenda porque ela também tem uma incapacidade de relaxar. Olha, isso E o medo do ócio também, O né? medo do ócio, né? O tédio é muito importante, principalmente para criança. Eita. Né? A gente já hoje, né, na nossa época, na minha época, vou falar por mim, né? Na minha época a gente não tinha celular para ficar distraindo. Não tinha nem internet na minha época. Não tinha internet, né? Então. Na sua também, não me olha assim não. Na minha também não tinha, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. E a gente buscava o quê? Outros recursos. Às vezes ia ler um livro, às vezes simplesmente ficava na sala conversando com os familiares, né? Então era uma interação saudável. A gente botava fogo na casa, às vezes. Eu tava vendo um negócio que é bem legal, né? Antigamente, na nossa época, a gente não tinha muita opção de escolha do que assistir, por exemplo. Só tinha um canal e uma Cara, TV, meu amigo. Você colocava no SBT, era a programação, eles que iam escolher pra você. As emissoras que escolhiam o que você ia assistir. Você não tinha muito. Hoje não, hoje a gente... Até a angústia de ter que escolher o que assistir. Às vezes a gente gasta mais tempo procurando um negócio pra assistir do que assistindo. Isso é angustiante, cara.
Ih, que é sério. Aí não, deixa eu ver se eu acho um filme, Cara, não. esses dias eu fui dormir que o esposo ficou escolhendo. Eu falei, até ela encontrar aí dá tempo de eu ir. E ó, fui embora. Dormiu? É exatamente Que isso, demorou cara. muito, cara. Meu Deus. É exatamente isso. Ter muita escolha também é angustiante quando você tem muitas É muito opções, né? estímulo, né, o tempo todo. Por isso que eu dei o exemplo da criança, porque é como se a criança ela não pudesse sentar ali e ficar um pouquinho quietinha, sozinha assim, sentar o tempo todo alguém brincando, alguém estimulando, né? E aí eu vejo que nesse aspecto às vezes a angústia maior é até dos pais, né? Que aí fala assim, não tá fazendo nada, toma um celular aqui, vai assistir alguma coisa, né? E não, isso é super saudável, né? A hiperestimulação também gera estresse. Tá vendo? Filha, isso é pra você. Fica quieto sem fazer nada um pouquinho. Ajuda o papai. Ajuda o papai. Você viu, ó. Doutora falou que é pra fazer. É um direcionamento. A gente pode falar que as crianças estão estressadas, então, também? Ah, tem também, gera estresse. E, na verdade, eu acho que as crianças hoje, elas têm maior dificuldade de lidar com frustrações. Porque o tempo todo elas estão nessa estimulação. Então, quando elas precisam lidar, né, com alguma situação, elas não têm recursos. Então, você tem que ficar aí um pouquinho. Não quero. Só um pouquinho, né? Vou fazer tal coisa. Se não tem alguma coisa ali para distrair, né, essa criança já vai chorar, já, né, vai fazer algum tipo de birra, né? Claro que não é generalizando, mas em muitos casos isso pode acontecer. E às vezes a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes em restaurante a gente vê, né, os pais ali, aí deixa com o celular. Aí quando os pais tentam, não, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo, essa criança já chora, né? Já acaba elevando o nível de estresse. Complicado, né? A criança vai do 0 ao 100 muito rápido também, né, cara? Sim. Ela tá ali tranquila. Meu amigo tirou. Loucura total. Porque eles não têm essa capacidade. Ela vai pro desespero. Vai pro desespero. Porque a criança ela não tem essa capacidade de autorregulação, né? Como a gente, ao longo da vida, vai aprendendo. Tem né? alguns adultos que não tem, também as crianças. A gente tá numa sociedade De que alguns tá adultos faltando que um é pouquinho de isso daí, né? autorregulação. Pois é. O estresse, então, é quase que um problema social, né? Sim. Hoje, na nossa sociedade, o momento que nós estamos vivendo, né? É muito, né? Muita insegurança, inclusive, né? A gente vive num país onde a gente tem uma insegurança financeira, né? Onde a gente vive uma insegurança relacionada ao trabalho. No momento que a gente está gravando esse podcast, estamos com inseguranças mundiais. A gente não sabe se Estados Unidos e Irã vão acabar com o mundo ou não. É um botão vermelho que alguém decidir dá ruim. É um botãozinho. A coisa tá difícil, hein, meu amigo? Tanto que a gente está na insegurança da decisão, né? Aproveito esses próximos dias para viver, eu pago a fatura do cartão, né? Porque a gente não sabe nem se vai continuar vivo aí. São muitas inseguranças, né? Vindo do cenário mundial, do cenário nacional. Não vai me fazer nada aí, viu? Pelo amor de Deus, paga Pelo o cartão, amor de Deus, cara. pague a sua fatura. Nada de viva como se fosse a última vez. Não. né? Pode Não. ser, pode até ser, mas não faça Que isso. foi porque você assistiu aqui não, hein? Vai pagar suas coisas aí. Vai pagar suas contas. A gente vive essa insegurança mundial, insegurança nacional, e isso vai se afunilando para insegurança pessoal, né? Até chegar na gente, assim, essa questão do estresse. Mais pessoas estressadas, mais pessoas doentes, e isso vai gerando um looping, né? Quem tá estressado é um agente estressor também dos outros? Conviver com uma pessoa estressada é mais fácil da gente também se estressar? Irrita, né? Será? Irrita os outros. Sim, tem uma grande probabilidade. Tudo depende de como essa pessoa externa esse estresse. Uma pessoa estressada, normalmente ela vai ser mais irritada, vai ser aquela pessoa com pouca paciência. Né, Dani? Isso, meu dedinho apontando. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Gente, é brincadeira. É brincadeira, O viu? Dani não é estressado. Não sou estressado, Não é não. não, não é não, não é não. Não. É pleno. Vamos seguir. Antes que... Então tem... você falou, pô, tudo depende de como a pessoa externaliza o estresse. Tem alguma forma legal de externalizar o estresse, assim? O que a gente faz
Na prática, Aline, tô muito estressado hoje, assim, cara, dia terrível. O que você falaria pra eu fazer assim, meu? Tem algum exercício, alguma coisa que a gente faz que dá uma aliviada nisso? A gente fala bastante sobre a respiração diafragmática, que é você ter um tempo para você parar, você respirar, entrar em contato com isso, que eu falo que nem a gente até a respiração nossa é no automático, né? Porque a gente nasce aprendendo a respirar de uma forma e ao longo da vida a gente, né, só vai tentando fazer uma respiração ali, a gente fala da respiração torácica, né? O que acaba num momento de estresse, numa crise de ansiedade, acaba aumentando, né, aquele sintoma. Então a gente pode pensar aí na respiração diafragmática, a pessoa aprender durante o dia a fazer pequenas pausas, né? É super saudável, nem que seja 5 minutinhos para essa pessoa, né? Quem, sei lá, trabalha no escritório, ir lá, olhar pela janela, ver coisas diferentes daquele ambiente que ela tá. Quem mora em casa também, sair, fazer ali uns 5 minutinhos de caminhada, isso também já ajuda para aquele momento aliviar o estresse. Algumas pessoas, né, tentar externar isso através da escrita, né, escrita é terapêutica. Então, deixa eu escrever aqui, o que está passando pela minha cabeça agora, né? Então, qual que é a minha real preocupação nesse momento? Escreve com a faca no papel. Ufa, aliviou. Uma faca na folha. A nossa aliviou. Isso ajuda bastante. Pô, legal. Sabe o que me vem de curiosidade, aproveitando que a Aline também tem uma experiência com adictos ou com a galera aí? A galera que está estressada normalmente fala, vou beber para desestressar, vou usar uma substância para desestressar, e aí acaba adicionando outro problema, né? Estressado e agora é adicto. Sim. Porque tem essa cultura, né? Tô estressada, eu vou tomar uma para relaxar, né? Ou hoje também tá, né, muito comum, eu vou fumar um beck, né? Agora é ice, né? Então, Fumar um ice. Vou fumar um ice aqui para relaxar e conseguir dormir. Inicialmente, isso até pode funcionar, porque, de fato, né, primeiro, né, o álcool, ele age em 2 momentos. O primeiro, você fica um pouco mais agitado, eleva um pouquinho o seu humor, você dá aquela risadinha. Mas o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso. Então, daqui a um tempo, você já vai estar lá mais com o humor rebaixado, né, do que realmente relaxado, né? E com a maconha é um perturbador do sistema nervoso. Então, a tendência, inclusive, a longo prazo, uma pessoa que faz um uso constante, a ela se sentir ainda mais estressada, ainda mais irritada, né? De fato, não conseguir dormir, ou em alguns momentos precisar aumentar a dose para ter uma certa sensação de relaxamento. O que pode desencadear, né, ao longo do tempo aí, né, um uso constante, né, a dependência, a adicção, né? Então, procurar desestressar com o uso de qualquer substância não é o melhor caminho. Não é o mais indicado, não é indicado, na verdade, né? Não é. É indicado você ir treinar, você ter uma rotina de treino, né? Inclusive tem pessoas que verbalizam, falam, olha, se eu não treino, eu mato um. Eu não tenho aonde jogar meu estresse. Né? Então tem pessoas que inclusive utilizam isso como uma válvula de escape e é super saudável, desde que dentro de um padrão também. Se aquela pessoa também que vai todo dia na academia, vai 2, 3 vezes, começa a pegar muito peso, isso também pode começar a trazer um certo problema aí, né? Com certeza. Aline, você disse então, você deu várias dicas para uma pessoa no momento, no auge do estresse ali, o que ela pode fazer para se sentir mais aliviado e tudo mais, né? Qual é o papel, qual a função da terapia para a pessoa que está estressada, assim, que está com estresse crônico? Como que a terapia age ajudando essa pessoa? A terapia, primeiro que ela vai ajudar a pessoa a identificar, né, esse estresse. Porque muitas vezes a gente justifica somente como um cansaço e acha que vai passar. Então, quando a pessoa ela começa a entrar em contato com isso, ela percebe que não, se eu não fizer algo, isso não vai passar.
né? Então, é muito comum a gente ver profissionais, né, de alto rendimento, tipo médicos, executivos, terapeutas, né, que estão ali em contato o tempo todo com, né, tendo que ter uma certa produtividade, é só falar, eu tô cansado, mas eu vou descansar, vai passar. E não vai. Porque além de em alguns momentos essa pessoa precisar colocar alguns limites nisso, ela também precisa entrar em contato com o funcionamento dela. A forma como ela está interpretando algumas situações da vida dela. Então, né, por exemplo, às vezes essa pessoa ela tem ali um senso de responsabilidade, de produtividade tão grande que a crença dela é, se eu parar 5 minutos, né, algumas até um cenário muito catastrófico, eu vou perder meu emprego, né, se eu fizer uma pausa de 5 minutos eu vou perder meu emprego, se eu não entregar esse relatório até tal horário é porque eu não sou capaz, né, e aí você questiona, mas tem alguém te cobrando isso? Não. A própria pessoa. É a própria pessoa. E ela não identifica muitas vezes, né? Porque ela pega aquilo como algo real. E ela vivencia, ela não consegue sair disso, né? E aí quando ela vê, ela tá vivendo para isso. Então vai pro trabalho, volta, fica em casa, assiste uma TV, né? Mal interage com as pessoas, né? Quando você trouxe, conviver com uma pessoa estressada pode gerar estresse no outro? Sim, porque muitas vezes essa pessoa ela não está tão disponível ali para algumas atividades. É uma pessoa que pode, inclusive, chegar no isolamento porque ela vai justificar o tempo todo para a família ali, ou, né, colegas, eu tô cansada, eu preciso descansar, não vou sair, vou ficar em casa. Isso com o tempo também começa a afetar as relações, né? Pequenas explosões, você não me compreende, porque eu trabalho muito e você não valoriza, né? Então acaba sempre tendo justificativas, né? E a gente sabe que a justificativa é para se tornar algo aceitável, né? E nem sempre é. Então, por isso da importância de entrar em contato com tudo isso. O que eu estou utilizando ali como um mecanismo de defesa? Né? O que eu não estou querendo olhar? Né? Então, qual que é o meu real objetivo? Né? De fato, se eu vou conseguir sustentar isso por um ano, por exemplo, né? E se eu não sustentar, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter a promoção que eu quero? Se daqui a pouco eu começar, né, meu cérebro começar a falhar? Então, a gente precisa trazer essa consciência, né, do que está acontecendo, o que pode ser feito e das consequências se algo não for feito. E a terapia traz tudo isso, né? E assim, é doloroso, né? Muitas vezes é doloroso você encarar essa parada, encarar muitas vezes que você está sendo seu algoz ali, você que está se fazendo mal e tudo mais. Ou de que a realidade é aquela mesmo. E não vai mudar, beleza? Então é isso. Em alguns casos é isso também. Não tem muito para onde correr, isso aí acabou. Seu chefe é esse aí mesmo e... Sim. Em alguns casos, o Dani falou uma coisa agora que é bem interessante. O seu chefe é isso. Mas em alguns casos, tem alguns pacientes que até têm uma percepção do que se eu sair daqui, eu não vou encontrar um outro trabalho. Muito, né? E aí se permite muitas vezes estar em ambientes tóxicos, né? Que não vão contribuir para a saúde mental daquela pessoa, né? E nem um crescimento, por achar que não vai conseguir um outro lugar para trabalhar. Né? Então, tem aquele medo, né? E acredita que aquilo é a sua única possibilidade, a sua única probabilidade de vida para ter um sucesso, enfim, para ser reconhecido. E às vezes não, né? Às vezes a gente, né, utiliza muito um questionamento que é, né? O que de pior pode acontecer? E às vezes a própria pessoa identifica que o pior que pode acontecer está muito mais dentro da cabeça dela do que na realidade. Né? Então o que de pior pode acontecer se você mudar de emprego? Eu vou ficar sem emprego. Eu falei, olha, o melhor momento de você procurar um emprego é quando você está empregado. Você não precisa ficar nessa empresa o resto da vida. E às vezes a pessoa nem tem uma noção disso. Não para pensar, né? O estresse vai... É aquilo, né? A pessoa tá no olho do furacão e não consegue ver, né? Isso acontece também na pessoa que quer separar ou que pensa em separar e acha que não vai encontrar outra pessoa, né? Sim. E ou aí, que não vai sobreviver sem aquela pessoa, né? Realmente, né?
O melhor momento pra você procurar um emprego é quando você tá empregado. O melhor momento pra você procurar uma outra pessoa é quando você tá casado. Não foi isso não que eu falei. Falei da pessoa que tá num relacionamento abusivo, tóxico. Muitas vezes sim, e tem medo de sair porque acha que não vai encontrar outra pessoa que vai amar ela como essa pessoa que ela tá não ama. Não sabe. E nesse sentido, às vezes até, poxa, talvez você não encontre uma pessoa imediatamente, tão rápido, mas, cara, só de você parar de sofrer já ajuda bastante, né? Já fica melhor, né, Guilherme? Pelo amor de Deus. Você já sai daqui pro neutro, já é tá excelente. ótimo, né? Tá ótimo. Sim, porque isso, igual você falou das relações, gera estresse. Você tá ali num relacionamento, qual pessoa chega estressada em casa, às vezes não dá uma boa noite, né? Às vezes, né, dá aqueles gritos, às vezes não dá uma atenção, não pergunta como foi seu dia, porque o dia dela também foi estressante. Então ela realmente às vezes não vai conseguir, né, perguntar, olha, hoje meu dia foi horrível, mas como foi o seu? Às vezes as pessoas, a terapia ajuda até nisso, né, da pessoa identificar que às vezes ela não tá entregando o que o outro quer e se sente cobrada, né, mas poxa, não é que você tá sendo cobrada, a pessoa às vezes ela tá falando uma necessidade dela. E de fato você não tá conseguindo olhar, né? Porque você não tá olhando nem pra sua necessidade. Tá todo mundo estressado. Tá todo mundo Tá estressado. todo mundo, ninguém tá puro, como diz a frase. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro, ou tá tomando remédio, ou tá usando droga, tá fumando, ou tá bebendo, ou enfim. Tá puro ninguém tá. viciado em exercício Em físico. exercício. Tá viciado na Shopee. Viciado em alimentação que não deveria. Tá viciado, o carrinho da Shein tá lotado, que eu tô sabendo. Deixa quieto essa parada. Deixa quieto. É o Mercado Livre toda hora. Fulano, chegou. Ô, Aline, você acha que, assim, tem como hoje a gente identificar quem tá mais estressado, homem ou mulher, assim, não? Olha, eu acredito que a mulher, sabe por quê? Por quê? A mulher, ela tem vários turnos, né, normalmente. Sim. Não que o homem não esteja estressado, eu sei que são, na verdade, são estresses diferentes, né? Grande parte dos homens tem um estresse muito relacionado à questão de prover, né? Então, eu tenho que prover, tenho que dar o melhor para minha família, né? O trabalho muitas vezes acaba exigindo, né? A gente sabe que ao mesmo tempo que tem essa diferença no trabalho para homem e para mulher, mas também muitas vezes é exigido muito mais ali do homem, né? Nesse caso. Mas a mulher, ela tem outras preocupações, né, além do trabalho. Então, ela tá ali no trabalho, daqui a pouco ela tem que pensar o que ela vai fazer de janta, tem que passar para pegar a criança na escola, tem que fazer lição de casa com a criança, né? Então, grande parte aí, eu vejo muito as mulheres estressadas, só que hoje as mulheres, elas reconhecem muito mais isso e buscam muito mais ajuda. O homem ainda tenta lidar mais com isso sozinho. Né? Inclusive, não sei se, né, para vocês isso é conhecido ou não, se já chegou para vocês, provavelmente já chegou na clínica. É muito comum o homem falar assim, não posso chorar, eu não tenho nem tempo para isso. E se eu chorar, o que eu vou estar transmitindo para minha esposa, para o meu filho? Que eu não dou conta, que eu sou um cara fraco, né? Então, eu ouço muito. Isso é verdade, eu não tô conseguindo chorar ultimamente. Mas isso é uma verdade. É verdade, é uma verdade. É uma cobrança de você ser a estrutura forte da casa e, cara, você tem que matar tudo no peito ali. Então isso é bem real. E isso é preocupante porque os homens cometem 3 vezes mais suicídio que as mulheres. Então não é que essa galera não tá sofrendo, essa galera tá sofrendo e não tá pedindo ajuda, né? Exatamente. Por isso que a gente fez um episódio falando sobre a saúde emocional dos homens. Então, se você não assistiu, Episódio importantíssimo de você assistir. importante. A gente fala só sobre a saúde emocional desse ser. Divino. Esse ser. Da gente. Incrível, da gente. Da gente. A gente fala da saúde emocional. Aline, esse assunto é muito legal, cara. E é muito próximo de todo mundo o estresse, né? Muito próximo, muito próximo. Quem quiser adquirir o seu livro, vamos deixar o link aqui embaixo,
na descrição do vídeo vai estar o link do e-book da Aline. Fala um pouquinho do seu e-book, Aline. A pessoa que comprar o e-book, o que ela encontra lá? Lá tem explicando o que é o estresse, a origem, tudo de forma muito clara, né? Explicando conceitos, mas também numa linguagem clara. Tem exercícios, né, de interação, fazendo questionamentos, né, bem prático ali para ajudar um pouquinho a aliviar o estresse e também dando direcionamentos, né, de que tipo de ajuda, né, a pessoa pode procurar para aliviar o estresse. Olha, pessoal, eu comprei, li, livrão, vale muito a pena, pessoal, muito a pena. Principalmente para os dias de hoje, né? Pô, você tá consumindo um monte de coisa que só te deixa estressado, cara. Vai consumir alguma coisa que vai te ajudar a sair desse campo Clica do no estresse link aí, compra, adquire o e-book, que vale muito, muito a pena. Aline, se alguém quiser passar em atendimento com você, está clinicando, recebendo novos pacientes? Sim, faço a clínica, atendo pacientes, recebo os pacientes. Você está estressada com o atendimento? A gente vai deixar aqui, ó, rede social. Vai aparecer aí embaixo na tela em algum lugar pra cá. Em Isso, algum lugar aqui, pra ó. cá. Vai aparecer, boa, mais aí. Vai aparecer aqui, ó, os contatos, redes sociais da Aline. Aline, uma mensagem aí. O que você diria pra esse público estressado que tá assistindo a gente hoje, pra gente fechar esse assunto aqui, hein? Olha, primeiro ponto, né, além da identificação, é reorganizar a rotina. Né? A reorganização da rotina ela é muito importante. Inclusive na terapia é uma das primeiras coisas que a gente trabalha, né? Porque se eu entendo que a minha rotina ela está sendo estressante, então não vai ter melhora no estresse se eu não mudar o meu estilo de vida. Então, quando a gente começa a trabalhar a mudança, né, a gente vai deixando algumas coisas para trás. E por que não deixar o estresse para trás, não é verdade? Então, sair desse modo automático. Então, por isso que reorganizar a rotina ajuda muito, né, a sair do modo automático, que inclusive é o tema do livro, né? Vida no automático, né? Então, saiba aí como reorganizar a sua rota. Sensacional. Sensacional. Não tem nada a acrescentar depois dessa. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Ah, Dani, você tem que Sabe o que eu vou acrescentar? isso aí, o quê? Eu preciso acrescentar que você se inscreva no nosso canal. Curta esse episódio. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar todo episódio. Toda semana vai ter um episódio para você acompanhar aqui o nosso canal. Vão ser só temas Incríveis. Fantásticos e coisas que vão te ajudar e ajudar as pessoas que você conhece. Então, se você não curtiu, curta. Se você não compartilhou, compartilha. Joga lá no grupo da família. Compartilha com Manda todo pra mundo. quem é estressadinho. Manda pro seu estressadinho favorito aí, que ajuda ele a sair daí, tá bom? E é isso aí, a gente tem meta de inscritos aí, nós vamos bolando aqui uma premiação pra vocês aí, quando a gente atingir uma quantidade X de inscritos, nós vamos lançar no próximo episódio aí. Sem dúvida. People, Aline, muito obrigado. Obrigadão, Eu que céu. agradeço. Sensacional. Bom demais, Tempo tô até mais voou. calmo. Tá mais calmo, né? Tá mais tranquilo? Tô mais tranquilo Vamos agora. todo mundo respirar, fazer a respiração diafragmática para Isso. finalizar esse Fica, dia ó. da melhor forma possível. É isso aí. Tranquilão. Flau. Fica flau. Pô, você gira... Você é gira das antigas, hein, cara? Fica flau. Ai, por isso que eu Flau. não entendi. Não Valeu, perca o galera. seu cabelo com Bem, estresse. não. Siga as dicas da Aline. Adquira o e-book no link aqui abaixo. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Pessoal.